Olá pessoal, nós iremos hoje aprender quais são as principais causas e aspectos legais na enfermagem do trabalho. Então, segundo Carvalho, dentre as causas dos acidentes de trabalho, poderíamos citar causas relacionadas às pessoas com capacidade física, fisiológica inadequada, capacidade mental, psicológica inadequada, tensão física e mental, falta de conhecimento, falta de habilidade, motivação deficiente, mas também relacionados ao ambiente de trabalho, como padrões de trabalho inadequados, manutenção inadequada, compra inadequada, ferramentas, equipamentos e materiais inadequados, liderança ou supervisão inadequada, entre outros. Então, existe o fator pessoal de insegurança e o ambiente de insegurança relacionado ao meio. Então, considerando a causa relativa ao comportamento humano, que pode levar à ocorrência do acidente ou à prática do ato inseguro. O ato inseguro é entendido como ação ou omissão que, contrariando preceitos de segurança, pode causar ou favorecer a ocorrência do acidente. O ambiente de insegurança relacionado ao meio, que causou o acidente ou contribuiu para a sua ocorrência. Por conseguinte, deve-se evitar a aplicação de raciocínio imediato. Na análise do fenômeno, sendo necessário observar os fatores relacionados à liderança, análise da engenharia de segurança e a atuação da gestão. A concepção mais tradicional afirma que o acidente ocorre devido ao erro humano, falta de atenção ou relacionado a atos inadequados. Tal relação não é concebida apenas pelas empresas, mas também por trabalhadores, reduzindo as variáveis do contexto de inserção do trabalhador e a possibilidade de evitar e prevenir também esses acidentes. Atualmente, os estudiosos das concepções dos acidentes demonstram novos modelos de análise acerca da origem do acidente, entendendo que existem circunstâncias materiais, sociais e até subjetivas no campo do trabalho que interferem na concepção. Quer dizer que existe na corrente que aborda o assunto em relação às ações humanas no trabalho, comportamento humano em interface com o perigo existente. A outra explicação interfere a contribuição dos aspectos cognitivos, individuais e coletivos associados aos fatores de gestão de produção e segurança, isto é, sustenta a existência da multicausalidade. Há classificações que defendem a existência de uma divisão entre as possibilidades de erro, são eles os ativos, desenvolvidos pelos indivíduos operadores, e os latentes cometidos pelos responsáveis, quer dizer, os idealizadores ou quem constrói o sistema. Neste sentido, para evitar o fenômeno do acidente, sugere-se olhar para a história, decisões e mudanças no sistema, pois às vezes os defeitos foram originados pelas instalações incorretas. Considerando a tipologia dos acidentes, a classificação se dá quanto ao processo de produção da empresa. Então, tipo 1, os eventos ocorrem de forma linear a partir de uma mudança que gera perturbações ou interações negativas, resultam em acidentes. Isso pode ocorrer em empresas com baixa incorporação tecnológica, que não atingiram uma política de segurança adequada e as condições do ambiente propiciam altas frequências de acidente no trabalho. Tipo 2, descreve situações ocorridas por variações que isoladamente não resultariam em acidente, mas combinadas são suficientes para desencadear. Em empresas com incorporação tecnológica mais elevada, que já superaram problemas corriqueiros de segurança, em determinadas situações, por exemplo, em períodos de manutenção, os funcionários podem sofrer um acidente. Quer dizer, a taxa de frequência de acidente é baixa e pode estar relacionada à organização do trabalho e ao gerenciamento da empresa. Artigo 3. A origem do acidente de trabalho ocorre na conjunção de numerosas mudanças ou variações independentes entre si. Evento excepcional resultante de acúmulo de erros ou afastamento de regras. Nas empresas com elevada incorporação tecnológica, com bom nível de segurança, a incidência do acidente é rara. Quer dizer que os diferentes ramos de atividade econômica, condições de trabalho, tecnologia utilizada, características dos profissionais envolvidos, medidas de segurança adotadas, quantidade de vínculo empregatício, interferem nos riscos para a ocorrência do acidente de trabalho. Entretanto, é unânime entre os autores a declaração de que acidentes e doenças relacionadas aos trabalhos são agravos evitáveis e que os trabalhadores jovens, especialmente menores de 18 anos, idosos e trabalhadores do mercado informal, são os mais vulneráveis. Então, existe o ato seguro, condição insegura e o ato em condição insegura. Isso aqui vai ser melhor explicado no vídeo ao final desta aula, que eu irei
colocar para vocês de maneira bem simples e dá para entender a diferença. Eu estou tendo um ato seguro, vou ficar, vamos supor, eu fico me balançando na cadeira sabendo que eu posso cair, mas eu estou me balançando e a cadeira não é para se balançar, vou ficar. A condição insegura, a condição do ambiente está insegura, não tem nenhum aviso e acabo caindo. E o ato é a condição insegura. Existe a diferença entre acidente e incidente. Né? O acidente é onde ocorre realmente, né, prejudica o colaborador, o incidente é quase um acidente. Então, existe na representação das causas do acidente de trabalho a falta de controle, né, devido aos programas inadequados, padrões do programa cumprimento dos padrões, e as causas básicas são os fatores pessoais, né, vamos supor, estresse, cansaço, né, falta de atenção, os fatores de trabalho também são as causas básicas para um acidente de trabalho. As causas imediatas, atos e condições abaixo do padrão, que é onde eu vou colocar para vocês um vídeo bem simples para você assistir. O acidente e o incidente que eu acabei de mostrar para vocês é o contato com energia ou alguma substância, né, ou alguma situação. E a perda da pessoa, da propriedade, do produto, do meio ambiente ou dos serviços. Então, o fato de no Brasil ainda prevalecer a concepção de que os acidentes de trabalho decorrem na prática de atos inseguros de parte dos trabalhadores faz com que os trabalhadores se arrisquem. Esta exposição ao risco implica na decisão de agir expondo-se a um perigo por pressão, seja do colega ou da supervisão, ou a um perigo devido às condições precárias do subsistema. Ocorrido um acidente de trabalho, é importante tirar da situação o maior número de ensinamentos possíveis, realizar uma investigação meticulosa dos fatores que colaboram no desencadeamento do fenômeno, colabora para prevenir novos episódios. O método pode trazer implícita a concepção monocausal de fenômenos sabidamente pluricausais, mas também pode conceber o acidente decorrente de rede de fatores em interação, pode citar o método de árvore de causas como exemplar. Então, segundo, né, os autores aqui descritos, Freitag e Hahn, certo? Para que seja possível aprender a partir de acidente decorrido, é necessário avaliar algumas etapas. Porque o planejamento e as avaliações existentes não identificaram o risco em questão? Porque o seu controle não foi priorizado? Houve definição do responsável pelo controle? A comunicação foi adequada? As metas do sistema de gestão eram conflitantes? Porque não foram alocados recursos adequados? Desempenhos e comportamentos esperados foram adequadamente recompensados? O trabalhador acidentado ou adoentado em decorrência do trabalho, né, podem apresentar como consequência o retorno às atividades laborais imediatamente após a simples assistência médica ou tornar-se portador de uma incapacidade temporária, permanente e evoluir à morte. Então, a ocorrência do acidente de trabalho é simples assistência, incapacidade temporária e incapacidade permanente ou então, representação gráfica da consequência do trabalho, elaboração própria. Nas incapacidades temporárias, o retorno ao trabalho poderá ocorrer logo que o trabalhador esteja apto. Já no caso da incapacidade permanente, o trabalhador fica incapacitado de realizar as atividades que desenvolvia no ato do acidente. Então, segundo o Ministério da Previdência Social, esse tipo de incapacidade, ele restará em comprometimento total, neste caso, ocorrerá invalidez, e o comprometimento parcial. O trabalhador poderá desenvolver atividades diferentes das que vinha desenvolvendo antes do acidente. A assistência à saúde do trabalhador acidentado ocorrerá através de políticas existentes na área e que serão explicadas nas próprias unidades. A assistência previdenciária por meio do Ministério da Previdência e Assistência Social se encarrega da administração, execução e pagamento dos benefícios para os formalmente empregados. A Previdência Social instituída é uma instituição pública caracterizada pelo objetivo de conhecer, reconhecer e conceder direito aos segurados. O indivíduo que tem carteira, né, assinada, automaticamente afiliado. Os autônomos podem se inscrever e pagar como contribuintes individuais e aqueles que não possuem renda própria são contribuintes facultativos quando contribuem. A renda transferida pela Previdência Social utilizada para substituir a renda do trabalhador contribuinte.
quando ele perde a capacidade de trabalho, seja pela doença, invalidez, idade avançada, morte, desemprego involuntário ou mesmo a maternidade e a reclusão. Segundo o Ministério da Previdência Social, a taxa de cobertura previdenciária brasileira chegou a 65,9% aproximadamente, 55,3 milhões de pessoas em idade economicamente ativa. Entende-se que o Ministério da Previdência Social, a partir das atividades do Instituto Nacional de Seguridade Social, é responsável pelo recolhimento das contribuições e tem a missão de garantir ao segurado o direito ao benefício concedido quando o trabalhador se encontra impedido de trabalhar. Dentre as atribuições do INSS estão as de habilitar os incapacitados, os acidentes, para a reinserção do mercado de trabalho, colaborar com a reinserção do profissional do mercado de trabalho e, além da coleta, consolidar e divulgar os dados sobre os acidentes de trabalho. Para a Previdência Social ser gerado o benefício quando ocorre afastamento acima de 15 dias. Casos ocorridos que geram duração de afastamento menor que o prazo citado não supõem despesas para o INSS, mas impacto de uma outra forma nas empresas e empregados. Na incapacidade temporária, o benefício será a aposentadoria total, indenização ou auxílio-doença quando ocorre incapacidade parcial. Entretanto, para que seja encaminhada a informação a respeito dos acidentes de trabalho, faz necessária a execução da comunicação do acidente de trabalho, instrumento utilizado para cadastrar os acidentes ocorridos aos profissionais. Tal formulário pode ser preenchido pelo empregador, médico do trabalho, sindicato, o próprio empregado ou autoridade pública. E em seguida deve ser encaminhada ao INSS da área em que ocorreu o acidente, que, por sua vez, informa as agências da Previdência Social. O Ministério da Saúde, cumprindo a determinação contida no artigo 6 do inciso 7 da Lei 8.080/90, elaborou para uso clínico e epidemiológico a lista das doenças relacionadas ao trabalho. Estas relacionadas, 198 entidades nosológicas, denominadas e codificadas segundo a 10ª revisão da Classificação Internacional de Doenças. O objetivo é subsidiar as ações de diagnóstico, tratamento e vigilância e o estabelecimento da relação da doença com o trabalho, assim como as medidas da decorrência. Essa lista é utilizada pela Previdência Social para liberação do seguro de acidente do trabalho, sendo instrumento de caracterização dos agravos. Outra ferramenta utilizada para informar ao INSS sobre as atividades executadas pelos empregados, inclusive quando ocorre um acidente, é o perfil profissiográfico previdenciário, o PPP. Outros momentos incidem na obrigação da prestação deste para requerer o auxílio-doença, pedido de aposentadoria, demissão do empregado ou quando ocorre uma fiscalização dos diferentes órgãos envolvidos na área. Então, daqui a pouco a gente vai ter o nosso videozinho, tá? Esse documento reúne informações das condições de trabalho na empresa, instituição, do Programa de Prevenção de Risco e o Controle da Saúde Ocupacional dos Trabalhadores. Tal formulário apresenta campo para o registro da presença de exposição a agentes nocivos no ambiente de trabalho, risco para acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, confirmadas e os equipamentos de proteção individual utilizados, tipos de exames clínicos e resultados dos mesmos, entre outras informações. Até 2007, toda doença profissional e acidente relacionado ao trabalho deveriam ser notificados mediante CAT. Esse registro ocorria apenas para os profissionais segurados pelo regime aplicado na consolidação das leis trabalhistas, registrado no trabalho formal. Nesse grupo não estavam incluídos profissionais autônomos, funcionários públicos, civis e militares estatutários, pescadores, garimpeiros, domésticos, religiosos, produtores rurais e empresários. Então, os acidentes graves ocorridos nos trabalhos desenvolvidos informalmente não tinham seu registro consolidado. Então, vamos lá. Nesse contexto, como afirma Cordeiro, as estatísticas oficiais sobre os acidentes e doenças relacionadas ao trabalho eram limitadas, dificultando o embasamento para planejar e organizar adequadamente as propostas de atuação. A partir de abril de 2007, a rotina de concessão de benefícios de natureza acidental foi alterada, permitindo a caracterização do evento, mesmo que não haja uma CAT vinculada, pois foi instituído o sistema de administração dos benefícios por incapacidade. Outra alteração ocorrida no mesmo período foi a implementação do nexo técnico epidemiológico previdenciário,
ferramenta auxiliar embasada em estudos científicos, alinhados com os fundamentos da estatística e epidemiologia, com a possibilidade de caracterização a partir da anamnese do caso. Tais alterações objetivas a redução e subnotificação de acidentes e doenças do trabalho para se dimensionar adequadamente tais fenômenos e construir estratégias para enfrentar o cenário de subnotificações e alta frequência de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Então, segundo a portaria do Ministério da Saúde, todo caso de acidente de trabalho fatal, mutilante ou envolvendo crianças e adolescentes menores de 18 anos é passível de notificação compulsória pelo SUS. Quando ocorre um acidente, é diagnosticada uma doença ou é diagnosticada essa doença relacionada ao trabalho, tais passos devem ser seguidos pela equipe de saúde. Atendimento médico, preencher o CAT, notificar e acompanhar. Observação. A notificação do acidente tem que ser descrita a atividade realizada. As condições do ambiente devem mencionar o agente causador e a situação geradora do acidente, caso seja o acidente de trajeto, e especificar o percurso. Alguns termos serão utilizados com frequência na descrição do acidente, entre eles o agente do acidente, que tenha provocado o acidente, e a fonte de lesão, que diretamente provocou a lesão. Ato inseguro é todo ato realizado pelo trabalhador em desacordo com as normas de segurança, podendo ocasionar um acidente. É quando o empregado se expõe ao risco. Situações que podem ocasionar acidentes. Não seguir as normas de segurança, pois se praticarmos o ato da concentração e estivermos focados nos procedimentos, seguindo as normas estabelecidas, não será preciso tomar nenhuma atitude desnecessária e insegura. Não usar equipamentos de proteção. São eles que neutralizam a sua exposição quanto ao risco da atividade. O trabalho pode ser perigoso, porém, os riscos podem ser reduzidos com a utilização correta desses equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs. Condições inseguras são falhas ou irregularidades no meio ambiente ou nos locais de trabalho, que comprometem a segurança do trabalhador, expondo a risco iminente de se acidentar. Situações que podem ocasionar em acidentes. Material espalhado próximo ao local de trabalho. Trabalhar em locais limpos e devidamente organizados aumenta a disposição do trabalhador e evita tropeços, torções e até mesmo fraturação dos membros. Falta ou iluminação deficiente. A iluminação indevida dificulta a melhor visualização da atividade, fazendo com que seja comprometida a segurança, já que não enxergando bem, o risco de mutilar os dedos ou qualquer outra parte do corpo é bem maior. Outros exemplos de atos e condições inseguras são improvisação, falta de atenção, utilizar ferramentas de forma errada, seja por descuido ou falta de conhecimento, agir sem permissão, falta de sinalização de segurança, piso irregular, partes móveis de máquinas desprotegidas, passagens improvisadas, entre muitas outras. Acidentes não acontecem por acaso, mas sim por descaso.